Olá, eu sou o Flávio, do Legends Modo Carreira, e hoje a gente vai falar sobre um time do Schalke 04, lá da temporada de 2010-2011, um time que mesclou muito bem jogadores experientes, aqueles caras mais bagagens, com jogadores jovens também. Foi um time que deu um encaixe muito bom, que não durou muito tempo, ele foi se desfazendo ali aos pouquinhos, mas que enquanto durou foi um baita time lá do futebol alemão, que teve o comando boa parte do tempo pelo Felix Magath, ele mesmo que treinou o Wolfsburg, campeão alemão, lá de 2008, 2009. Eu lembro porque eu gostei muito de fazer o vídeo, então ficou na memória o nome desse senhorzinho. E teve também o Ralf Rangnick, que hoje você deve conhecer ele por ser o treinador do time do Manchester United, lá da Inglaterra. Então, venha comigo ver a escalação base desse time do Schalke aí. O Manuel Neuer era o goleirão. O japonês Ushida era o lateral da direita. Na zaga tinha o Rovetz e o Metzelder. O Hans Sarpey jogava na esquerda. Aberto pela direita tinha o peruano Farfan. O Pierre Klug e o Matip jogavam na volância. O espanhol Jurado na esquerda. O holandês Huntelaar e a lenda Raul Gonzalez formavam a dupla de ataque. O Felix Magath foi o principal treinador. O brasileiro Edu, o alemão Julian Draxler e o croata Ivan Rakitic também foram caras importantes. O craque desse time para mim, ele jogava de luvas e debaixo das traves. Não exatamente debaixo das traves, porque ele tem ainda, né, uma qualidade muito grande em saída do gol, né? Tô falando, lógico, do Manuel Neuer, que já defendia muito, agarrava demais nessa época aí no Schalke 04, tanto que, lógico, foi comprado pelo Bayern de Munique, aquele esquema do Bayern, né? Sempre que alguém se destaca ali nos seus adversários ali do futebol alemão, o Bayern vai lá e faz o quê? Compra o cara, enfraquece o rival e fortalece o seu time, e isso faz com que eles permaneçam ganhando e cada vez ganhando mais lá dentro do futebol alemão. Com relação ao Neuer, era um cara bastante jovem ainda, mas era um dos mais decisivos que tinha nesse time do Schalke, porque eles muitas vezes abriam o placar e o Neuer era o cara responsável por não deixar que o adversário empatasse, virasse jogos, sempre fazendo defesas espetaculares. Então tá aí o grande Manuel Neuer, o craque deste Schalke 04. A peça-chave para mim foi um peruano, o Farfan, que era um jogador de lado de campo, aquele cara habilidoso, leve, que é para cima da marcação, mas que chegava muito bem também na área, ali no ataque, e fazia seus gols. Era um jogador extremamente participativo, habilidoso, era um winger, como é chamado lá em inglês, né? Aquele cara bem ponteiro mesmo ali, que rabisca a marcação. E nessas participações de gols aí do Farfan foi o seguinte: ele meteu 10 gols e deu 16 assistências aí ao longo de 45 jogos que ele disputou. Então foram números formidáveis, números que ajudaram muito o Schalke 04 a fazer grandes campanhas aí. E o artilheiro desse time aí, apesar de ter o Huntelaar, que também foi um cara que sempre fez gols por onde passou, obviamente que foi Raul Gonzalez, rapaz. Ele que fez uma carreira inteira quase lá no Real Madrid, tinha ganhado tudo lá, foi agregar ao time do Schalke, essa molecada aí, com a sua mentalidade vencedora. O Danilo Avelar, que jogou há um tempo atrás no Corinthians, ele falou, e estava nesse time também, inclusive, ele falou ali que no dia a dia, né, o Raul, e nos jogos também, ele sempre observando, que o Raul era um cara que sabia se posicionar muito bem, tinha uma leitura de jogo muito apurada. Como ele já não tinha mais ali a parte física, né, velocidade, explosão, afinal o tempo passa para todo mundo, né, ele tinha que compensar com um bom posicionamento, e era isso que o Raul tinha de melhor nessa época aí, além de, lógico, né, ainda ser um finalizador mortal. E eu acho muito interessante relato de jogador que atua junto com o outro, né, porque os caras estão ali juntos, tal, no dia a dia. Eu acho que é uma opinião muito mais válida do que, sei lá, de comentarista e tal, que observa o jogo. Porque uma parada, se você for ver, é você assistir um jogo na televisão, por exemplo, né? Outra é você assistir do estádio, já é totalmente diferente. Do banco, então, nem se fala. Imagina o cara que assiste de dentro do campo, né? Tem cara que assiste dentro do campo, né? Não era o caso do Avelar, mas tá ali, tá presente, né, cara? Treina junto e tal, é isso que eu tô querendo dizer. Então eu acho que é uma opinião muito válida. E o Raul nessa temporada aí disputou 51 jogos, marcou 19 gols e deu 10 assistências. Então foi um cara muito participativo aí em número de gols, em participações, efetiva para gols. O Schalke 04 caiu na semifinal da Liga dos Campeões de 2010, 2011,
foi campeão da Copa da Alemanha nessa temporada e venceu a Supercopa da Alemanha de 2011. Bom, vamos começar então com Liga dos Campeões da Europa, na qual o time do Schalke 04 caiu no grupo B da competição, juntamente com Benfica, Lyon e Apoel. Ou seja, eram 2 vagas para 3 times, né? Para o Lyon, para o Benfica e para o Schalke. E o Schalke 04 conseguiu ir muito bem, tanto que terminou em primeiro lugar do grupo, marcou 10 gols, sofreu só 3, acabou com 13 pontos conquistados, liderança, tal, com moral. E a classificação foi selada justamente ali na 5ª rodada, quando o time encarou o Lyon, né, jogando em casa, fez 3-0, foram 2 gols do Farfan e 1 gol do Huntelaar. Foi a vitória aí que sacramentou a classificação do time do Schalke, então já para as oitavas de final da Champions. Nas oitavas de final, o Schalke teve pela frente o bom time do Valência e foi jogar a primeira fora de casa, lá no Mestalla, na Espanha, sempre muito difícil para o adversário. Tanto que o Soldado, atacante espanhol, fez 1-0 para a equipe do Valência, mas Raul Gonçalves empatou aquele jogo, ficou mesmo no 1-1 e tudo aberto então para a volta lá na Veltins Arena na Alemanha. E aí o time do Schalke 04 começou perdendo nessa partida de volta, tomou 1-0, mas conseguiu virar. Virou para 3-1, 2 gols foram marcados pelo Farfan, inclusive você vê a importância desse jogador aí, que fez os 2 gols. O time do Schalke então venceu por 3-1 e garantiu a sua classificação para a fase já de quartas de final. Nas quartas de final, uma grande de uma pedreira para o time do Schalke, era a Inter de Milão, a atual campeã da Europa, que tinha o comando do brasileiro Leonardo, grandes jogadores, um elenco estrelado. Primeira partida foi disputada lá no estádio do Giuseppe Meazza, lá em Milão, com o mando da Inter, obviamente. E o time do Schalke já não começou bem aquela partida, muito pelo contrário, começou muito mal. Se fosse uma luta, rapaz, já teria tomado ali a primeira com 30 segundos, mano. E foi de uma forma muito bonita, diga-se de passagem, que isso aconteceu, porque foi um lançamento ali do meio campo. O Neuer foi sair ali daquele jeitão dele, fez um belíssimo corte de cabeça, né? Diga-se de passagem, saiu de peixinho ali. Só que a bola caiu no pé do Stankovic. O Stankovic pegou de primeira, um movimento corporal plasticamente muito bonito e pegou na veia, né? Pegou ali, acertou um chutaço do meio da rua, de primeira, encobrindo o Neuer, encobrindo os zagueiros, fez 1-0. Mas se você pensa que o time do Schalke se abalou por ter tomado esse 1-0 logo cedo, você tá muito enganado. Porque essa partida aí, rapaz, terminou 5-2 pro Schalke 04. Então foi uma virada histórica, uma virada épica aí dos comandados ali do Félix Magath, que conseguiram esta virada incrível, né? Impressionante mesmo, você sair perdendo da Inter lá e conseguir virar. Foram para a Alemanha, então, com uma bela vantagem de 3 gols. Já a partida de volta, disputada na Alemanha, foi um pouquinho mais normal. Terminou ali com um placar de 2-1, tranquilo para o time do Schalke, inclusive venceu os 2 jogos, fez 7-3 no agregado, foram gols do Rovetz e do Raul Gonçalves, gols aí que garantiram a classificação agora para a semifinal desta UEFA Champions League. Bom, na semifinal aí o caldo engrossou mais ainda para o time do Schalke, porque eles tiveram pela frente ali um outro gigante do futebol europeu, do futebol inglês, mais precisamente, que foi o Manchester United. O primeiro jogo foi disputado lá na Alemanha e o Neuer, no primeiro tempo dessa partida, rapaz, pegou até pensamento. Não passou nem sinal de Wi-Fi por ele, realmente não tô exagerando não, mano. O cara fez defesas assim impressionantes, o time do United chegava, chutava de fora da área, de dentro da área, cabeçado, o cara buscava, enfim, pegou absolutamente tudo. O Schalke só não saiu goleado no primeiro tempo, muito por conta do Manuel Neuer, só que no segundo aí a água mole tanto bateu na pedra que sei lá que furou. Foram gols ali, gols de rajada, mano, na sequência, né? Giggs e o Rooney fizeram os gols pro United aí, que acabou saindo da Alemanha vitorioso, então vitória de 2-0 para jogar a volta lá em Old Trafford. E aí, fora de casa, o time do Schalke sabia que precisaria sair pro jogo para buscar essa diferença de gols que tomou em casa. E aí foi pior ainda, porque abriu as pernas de vez, falar um português bastante claro aqui, acabou tomando 4-1 do United, o Neuer nada pôde fazer aí nessa oportunidade. O
O United marcou 2 vezes com o brasileiro Anderson, mano, pra você ter noção do como que foi esse jogo aí. Então, vitória aí dos Red Devils aí por 4-1, 6-1 no agregado, que garantiu a classificação deles para a final da Liga dos Campeões, para perderem depois para o time do Barcelona, lá de 3-1. E o Schalke fez essa excelente campanha, mas infelizmente acabou que ficou pelo caminho. Bom, na Copa da Alemanha, o time do Schalke 04, nas oitavas de final, tirou o Augsburg, vencendo por 1-0 a partida. Na fase seguinte, na fase de quartas de final, enfrentou o time do Nuremberg, um time que já é um pouco mais forte lá dentro do futebol alemão, acabou empatando ali no tempo normal em 2-2, na prorrogação também 2-2, isso até os 119 minutos de futebol. Ou seja, aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, Julian Draxler foi lá e fez o gol do 3-2, o gol da vitória e o gol da classificação do Schalke 04 para a semifinal. Então o Draxler aí decidiu esse jogo, foi muito aclamado pelos companheiros ali, foi abraçado e tal, e aí ele entra para uma lista que está ficando cada vez mais extensa, infelizmente, de jogadores que vão para o PSG e parece que perdem o futebol lá, que esquecem de como que joga, sei lá. Mas o Draxler aí era uma promessa nessa época ainda, era muito jovem e fez esse gol da classificação aí do seu time. Então dizem que para você ser o melhor, você precisa derrotar os melhores. Foi justamente isso que o Schalke 04 fez na partida de semifinal, quando encarou o Bayern de Munique jogando lá na Allianz Arena, mano. Então, um colosso pela frente aí, um jogo dificílimo, muito complicado. Mas depois de uma sequência ali de cantos de bola parada, né? Bola parada é sempre a chave nessas oportunidades, né? O time do Schalke conseguiu fazer 1-0, gol de Raul Gonçalves, que se aproveitou da casquinha no primeiro pau, fechou no segundo para fazer o gol da vitória, porque depois disso o Bayern de Munique pressionou bastante a equipe do Schalke, mas não teve sucesso aí nas suas investidas, então acabou que deu 1-0 para o time do Schalke e classificação já para a decisão da Copa da Alemanha. E aí na final o Schalke teve pela frente o poderoso, o grande MSV Duisburg, um time que sinceramente eu nunca tinha ouvido falar. Jogava nessa época aí a segunda divisão, só que Copa tem essa característica mesmo, né? Às vezes chega aí uns times que você fala, mano, da onde que veio, pra quê, não sei o que lá, os caras chegam e chegaram na final, só que as zebras acabaram por aí, porque o time do Schalke logo tratou de afastá-las, né? Enfiou logo 5-0 no modesto MSV Duisburg. Foram gols, veja só, do Draxler fez um gol, o Huntelaar fez 2, o Rovedes também marcou e o Rurado também marcaram aí, então 5-0 fora os ameaços e título da Copa da Alemanha para o Schalke 04 lá no Estádio Olímpico de Berlim. E aí, já dentro da temporada de 2011 e 2012, o Schalke jogou a Supercopa da Alemanha de 2011, né, por ter vencido a Copa, enfrentou o time do Borussia Dortmund e detalhe que no campeonato alemão da temporada 10-11, o time do Schalke acabou em terceiro lugar. Então eles foram longe na Champions, ganharam a Copa da Alemanha e ainda fizeram uma campanha formidável no campeonato nacional. E aí nesse jogo aí de Supercopa, que é aquela partida que abre a temporada normalmente, né? O Schalke venceu nos pênaltis, depois de um empate em 0-0. O time do Schalke conseguiu aí ser vitorioso. O goleirão do Schalke 04 não era mais o Neuer, né, que tinha sido transferido para o Bayern de Munique, era o Farman na oportunidade, mas de qualquer forma ele defendeu 2 cobranças, então, que garantiram aí mais essa taça para o time do Schalke. Bom, um time então extremamente tradicional, que hoje, infelizmente, aí tá na Bundes 2, aspirando aí voltar para a primeira divisão do futebol alemão, mas que nessas temporadas aí que eu citei, teve um time espetacular que jogou muita bola, encantou aí os alemães e todo o restante do mundo. Um time que deu liga, que encaixou muito bem, mesclou juventude com experiência, comando técnico também muito bom, uma equipe muito bem treinada visivelmente,
Então, parabéns aí pro Schalke por essas campanhas aí que o time conseguiu fazer. Você que assistiu até aqui, irmão, só tenho te agradecer, pedir que você dê a curtida no vídeo se você gostou. Se você não gostou, curte também, da mesma forma, né? Não tem problema, que semana que vem vamos estar aqui de novo com um vídeo inédito. Então, muito obrigado pelo acesso, até a próxima e falou!